Bom, voltando então à nossa aula, né? Aqui a gente vai para mais uma parte. Vou estar mostrando para vocês uma simulaçãozinha. Simulação aqui do PET Colorado. Acho que vocês já devem ter escutado falar, né? Se não, recomendo, né? Acessem o site www.pet.com, que tem muitas animações, não só de física, mas também de química, biologia. É bem legal para vocês darem uma olhada depois. Bom, essa simulaçãozinha então, é a parte de ondas, né? Vai estar escrito ondas de introdução, intro. E a gente tem aqui três tipos de meios, digamos, vai. A água, as ondas se propagando na água, o som, as ondas sonoras e a luz. Vamos então ver como que funciona na água. Bom, aqui então a gente tem o nosso, digamos, uma piscina. Aqui a gente tem a vista superior, vista lateral da nossa piscina. E aqui a gente tem uma torneirinha, onde a gente vai estar ajustando aqui a frequência, a amplitude. Vamos ajustar no nível mais baixo para a gente começar para analisar, certo? E aqui nossos tipos de ondas. Vamos começar com esse exemplo primeiro. Então aqui a gente aciona esse botãozinho verde, aciona o nosso mecanismo que vai começar a nossa oscilação, né, nessa nossa piscina. Então a gente vê aqui que a gente tem uma certa frequência, uma certa amplitude, a gente tem uma perturbação da nossa piscina no nosso meio, que está ocasionando essas ondas, né, que a gente vê que se propagam aqui em todo o nosso recipiente. Na nossa vista superior, a gente consegue ver também esses padrões interessantes aqui. Aqui é legal a gente notar, ó, aqui a gente tem cores mais escuras, né, e mais claras essas linhas. Aqui, se a gente for parar para ver, a gente tem uns semicírculos, né, formados, ó. Essas são as chamadas frentes de ondas, né, da nossa onda formada aqui. Essas partes onde a gente tem mais escura são os nossos vales. Lembra que a gente tinha aquela parte de baixo da onda, a parte de o sorrisinho feliz, a carinha feliz, e essa parte de cima, a nossa crista. Então, por isso que a gente tem essa diferença de cores aqui. Vamos alterar a nossa frequência para ver o que acontece. Então, eu coloquei aqui no meio. Já começou a ficar mais rápido o nosso sistema, né? Vamos ver da vista lateral. A oscilação aumentou, né? A frequência aqui, conforme a gente vai aumentando, ó, as quantidades de gotas aqui que caem são maiores. Então, esse gotejamento a gente vai estar controlando pela frequência aqui, certo? Ó, aqui já temos uma frequência maior. Na nossa frequência máxima, a gente tem que essas oscilações vão ficar mais rápidas, certo? Aqui, então, a gente tem também a amplitude. Vamos alterar um pouco a amplitude para ver o que muda. Certo? Aqui, interessante também a amplitude. Então, lembra que era aquele alcance máximo que a onda tem, que ela atinge, né, no meio. Então, aqui a gente está controlando essa altura, né? Por exemplo, se a gente aumentasse o tamanho dessa gota de água, seria um exemplo que a gente poderia estar relacionando, provocando para essa amplitude, né? Aumentando a amplitude aqui na nossa piscina. Vou colocar a amplitude máxima também para a gente dar uma olhada. Certo? Então, aqui a gente tem uma amplitude alta e uma frequência alta também no nosso sistema. Então, nosso meio está sofrendo essa perturbação que está ocasionando essas ondas. Na nossa vista superior, para a gente ver. Certo? Aqui fica mais evidente ainda essas cores mais claras, mais escuras. Por quê? Aqui a gente tem que estar mais acentuado, né? Essas cristas e esses vales, essas partes de cima aqui e essas partes de baixo. Tanto que, se a gente analisar aqui, fica mais claro e mais escuro perto de onde está sofrendo essa perturbação, essa oscilação, correto? Aqui esses sinais já estão mais fracos, essas frentes de ondas. Isso é interessante a gente notar também. Bom, isso então aqui é para a água. A gente tem também para o som, certo? Então aqui a gente aciona o mecanismo, a gente tem a vista superior, a gente tem que o nosso alto-falante está aqui propagando ondas sonoras no ar, no caso. Aqui a gente consegue também tratar o som como partículas. Isso aqui é bem interessante. Vou colocar no modo lento para analisar aqui. Aqui, o que está acontecendo? Esse monte de bolinha aqui são as nossas moléculas de ar, a nossa atmosfera que nos rodeia a todo momento. Aqui o som provocado, ver se consigo parar. Aqui. Aqui então a gente tem, ó, aqui a gente se desligando nosso alto-falante, as moléculas vão estar, né, paradinhas dela, vão ter agitação devido à temperatura do nosso ambiente, certo? Então elas estão agitadas aqui. Ao a gente acionar esse mecanismo do som, ó, o que acontece?
Então, esse som vai justamente transferir energia para essas moléculas de ar, as moléculas de oxigênio e nitrogênio presentes na nossa atmosfera, provocando essa oscilação, essa perturbação no ar, certo? Então é isso que acontece, essas partículas vão se comprimindo e se alargando, né, aqui, formando essas frentes de ondas que a gente consegue ver novamente, e se propagam até atingir o nosso recipiente aqui, certo? Aqui a gente está limitado nessa caixa que a gente está vindo. Vamos ver a nossa vista lateral. Não dá muita coisa. Aqui então a gente tem as nossas duas partes, né, as ondas e partículas. Então a gente tem as ondas e as partículas. A gente vê que conforme as partículas se aglutinam, né, se elas formam essas frentes de onda, a gente tem a parte mais clara ali, ó, certo? Conforme a gente viu também na água. E quando elas estão mais espaçadas, formam essa parte que é o vale. Então todo esse comportamento ondulatório a gente consegue ver nessa parte também das ondas sonoras, que é bem interessante. Aqui tem um gráfico também, que é bem legal. Vamos ver. O gráfico, então, a gente tem a pressão. A pressão, então, vai ser justamente esse movimento que o alto-falante está fazendo, né? Então, a gente vai ter a pressão dessas moléculas de ar aqui sobre a nossa posição. Aqui é interessante notar que, no mesmo modo que na água, a gente tem que perto do alto-falante, a pressão, a oscilação é mais evidente do que num ponto mais afastado da nossa fonte, né? Aqui a gente tem uma fonte sonora nesse caso. Certo? É um gráfico. E aqui então a gente tem uma oscilação. Aqui a gente consegue controlar também a amplitude do movimento, certo? Amplitude nula, amplitude mais baixa, a frequência de oscilação desse alto-falante. Tudo isso também, essas frequência e amplitude depende bastante da nossa fonte, né? Como no caso da água ali, tinha as gotinhas de água. Aqui vai depender da intensidade sonora, né? Aqui a gente entraria em uma outra parte também, entraria a parte de acústica, uma parte bem interessante também. E por fim, então, a gente tem a parte da luz, das ondas eletromagnéticas, certo? Então a gente viu aqui a parte da água, né? Na água, no som, são dois tipos de ondas mecânicas, e aqui a gente tem ondas eletromagnéticas. Retomando a nossa aula, né? O som e as ondas na água são ondas mecânicas, então a gente viu que tinha um meio para se propagar. Aqui no caso não, aqui pode ser qualquer ambiente que tiver. Aqui a gente tem um laser, por exemplo, que emite luz em qualquer ambiente, seja no espaço, seja na água, seja na atmosfera. Não necessita de um meio para se propagar as ondas eletromagnéticas, certo? E aqui eu vou estar deixando para vocês brincarem como uma tarefinha. Aqui então a gente tem a frequência, né? Ó, a gente vai ajustando a cor, a frequência da onda. Cada frequência que vai corresponder a um comprimento de onda, como a gente viu, né? O que era o comprimento de onda. E a amplitude dessa onda também. Então depois vocês brinquem um pouquinho com esses mecanismos aqui. Certo? Depois entrem e dêem uma olhada que é bem interessante esses programas. Bom, de modo geral é isso. É mais para apresentar para vocês alguns conceitos. Peço que vocês deem uma olhada aqui depois, resolvam a lista, assistam a aula de novo, tirem dúvidas. Que essa parte é bem interessante da física. Certo? Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado.